Palestra de Joel Goldsmith, Emmanuel, Deus conosco. Tape 554A, parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. A primeira coisa essencial para uma vida com Deus, para uma vida espiritual, é conhecer Deus corretamente. Sem isso, coisa alguma pode acontecer. E, para conhecer Deus corretamente, é necessário compreender que existe somente um Deus. Não existe tal coisa como um Deus hebreu, ou um Deus cristão, ou um Deus budista. Já havia um Deus antes que houvesse o budismo. Gautama, o Buda, simplesmente apresentou Deus aos seus seguidores. O Deus que até aquele momento era desconhecido em seu país. Moisés não inventou Deus. Moisés apresentou Deus aos hebreus. Estejam certos de que foi o mesmo Deus que Gautama, o Buda, introduziu ao seu povo. Jesus não inventou Deus, ou Cristo. Existia um Deus antes de Jesus. Em suas próprias palavras, antes que Abraão existisse, eu sou. E lembrem de que eu sou foi o nome que Moisés deu a Deus. E assim, antes que Abraão existisse, Deus, o eu sou, já existia. Jesus apresentou ou reapresentou o Deus que Moisés apresentou anteriormente. E assim é que os reveladores das religiões originais nunca inventaram um Deus, nunca criaram um Deus, nunca formaram um Deus. Eles experienciaram Deus e então revelaram a experiência que tiveram. Em todo caso, a humanidade perdeu esse Deus. O Deus que foi apresentado por Jesus foi perdido para esse mundo entre 300 ou 400 anos depois de Cristo, quando o véu que foi removido por Jesus Cristo foi posto mais uma vez sobre a face de Deus e Deus foi personificado, de forma que Deus foi perdido. Você só pode descobrir Deus quando pode reconhecer que Deus é Espírito. E o Espírito não tem religião, nem raça, nem denominação, nem igreja. Que o Espírito existia antes de haver uma igreja na Terra ou uma organização religiosa. Isso não significa que as igrejas não tenham Deus. Significa que Deus existia antes de haver uma igreja ou uma religião, porque Deus existe de eternidade em eternidade. E Deus é Espírito, e Deus é onipresença, e a onipresença não pode começar hoje. Você pode descobrir, eu posso descobrir, a onipresença de Deus a qualquer momento. Todavia, isso não significa que Deus não estava tão presente ontem e simplesmente esperando por minha descoberta, por minha experiência. Deus é de eternidade em eternidade. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é onipresença. E qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer tempo, pode abrir seus olhos e receber a graça divina. O que significa receber a luz que é Deus.
Antes de Gautama, o Buda, houve aqueles que experienciaram Deus. E temos um nome identificado com algum indivíduo, Krishna. E Krishna vem da mesma raiz da palavra Cristo. E talvez fique surpreso em saber que a palavra Cristo em grego é idêntica. É o mesmo que a palavra Messias em hebreu. Então você vê que nunca houve um tempo, nunca houve um lugar, nunca houve uma religião, nunca houve um indivíduo que não conhecesse Krishna, Cristo, Messias, qualquer que seja o nome, em qualquer que seja a língua que você queira. O que significa, e esse nome deve sempre significar, onipresença, toda presença aqui aonde estou. Vocês lembram que a escritura hebraica diz: para onde posso fugir de tua presença? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se descer ao inferno, tu estás lá. Se andar pelo vale da sombra da morte, tu estás lá. E então surge uma pergunta em sua mente, como aconteceu na minha há muitos anos atrás. Como pode ser que eu nunca tenha experienciado Deus? Eu admito que nunca subi aos céus, mas certamente tenho descido ao inferno e certamente tenho andado pelo vale da sombra da morte. Porém, em nenhum desses dois lugares encontrei Deus. Agora, o que está errado? E você vê, a descoberta veio depois. O que está errado é que nunca me foi ensinado sobre a palavra onipresença, toda presença. Uma presença aqui aonde eu estou. Nunca me foi ensinado que o lugar onde estou é terra santa e que Deus está mais perto de mim do que minha própria respiração, mais perto do que mãos e pés. E não faz diferença se você é judeu ou gentio, se é protestante ou católico ou ateísta. Em todo caso, Deus é onipresença. E as Escrituras dizem: acorda, tu que dormes, e Cristo te dará vida. Você vê, para conhecer Deus corretamente, é necessário que eu dispa de todas as armadilhas da personalidade, todas as armadilhas pessoais, e compreenda que Deus é Espírito, que aqui onde eu estou, em qualquer céu em particular em que eu esteja vivendo, ou em qualquer inferno em particular em que eu esteja vivendo, justamente aqui Deus está. E cabe a mim receber Deus. Muito frequentemente, com meus olhos fechados, estou de volta à Terra Santa, testemunhando aquela mulher que foi apanhada em adultério, foi pega no ato, olhando para cima, diretamente para a face do Mestre, como dizendo: entra, deixa que o teu Espírito esteja sobre mim, deixa que a tua graça me purifique e me renove. E então, meu pensamento rapidamente vai diretamente lá para cima, para a crucificação. E testemunho o ladrão na cruz se voltando para o Mestre e reconhecendo, não outro criminoso sendo crucificado. Não, não. Ele reconheceu que esse homem ao seu lado
havia experienciado Deus e que o Espírito de Deus estava brilhando através de seus olhos. E o ladrão na cruz olha longamente para o Cristo. E o Cristo responde: essa noite, não após anos no purgatório, não após sofrer grandes punições, não após exaurir o seu karma através de 3 ou 4 ou 10 vidas, mas justamente agora que você me reconheceu no centro de seu ser, eu o levarei comigo ao paraíso. Então, eu tenho vivenciado em minha própria experiência a instantaneidade da experiência espiritual, da graça espiritual. Tenho tido a oportunidade agora, em meu tempo de vida, de testemunhar isso na vida de muitos que abrem as suas consciências no reconhecimento do fato de que Deus está mais perto de mim do que a minha própria respiração. Por causa da onipresença, o exato lugar aonde estou é Terra Santa, porque Deus preenche todo o espaço. Assim, abrimos a nossa consciência. Entra, Senhor, entra. O mestre disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e fui ordenado a curar os doentes, a confortar, a abençoar, a alimentar, a perdoar. Ele disse: meu Pai e seu Pai. Você sabe, através de sua própria experiência, que isso não poderia ter acontecido, a menos que ele tivesse aberto também a consciência dele e reconhecido Deus no centro de seu próprio ser. A onipresença, Deus no centro do meu ser, ou a palavra hebraica, Emanuel. Você sabe, lembrar dessa palavra Emanuel 20, 30, 40 vezes por dia é suficiente para trazer o Espírito de Deus sobre você. Porque essa palavra Emanuel significa Deus conosco. É uma palavra hebraica, mas isso não significa um Deus hebreu. Significa Deus, o único Deus. Você pode falar isso em hebraico, pode falar em inglês, pode falar em grego, pode falar como um judeu, pode falar como um cristão, pode falar como um oriental de qualquer fé. Emanuel, o Deus conosco, ou qualquer que sejam as palavras em sua língua. Deus conosco aqui e agora, Emanuel. Aqui onde estou, Deus está. Que o teu Espírito possa estar sobre mim. Agora, em nossa meditação essa noite, eu repeti para vocês a declaração: eu estou à porta e bato. E certamente isso deve o haver convencido da onipresença. Desde que Deus está aqui em cima, nessa plataforma onde eu estou, Deus está aí onde você está. E estou certo de que deve concordar que Deus está lá fora, na rua, onde qualquer homem está. E nos bordéis, e nos cafés, e nos clubes noturnos, e nas frentes de batalha. Certamente, você concorda
porque não existe lugar no qual Deus não esteja. E, portanto, todo lugar entre os céus lá em cima e abaixo do fundo do mar está preenchido pela presença de Deus. E qualquer indivíduo, a qualquer momento, pode dizer: entra, Senhor, ou fala, Senhor, teu servo ouve. E imediatamente receber o Espírito de Deus. Agora, quando Deus diz: estou à porta e bato, pense simplesmente no que lhe acontece após haver convidado Deus a entrar. Porque agora, escute o que Deus diz. Vim para que tenha vida e para que tenha vida mais abundantemente. Eu sou o pão, a carne, o vinho, a água. Eu sou a ressurreição. Eu restaurarei os anos perdidos do gafanhoto para você. Eu sou a saúde de seu corpo. Eu sou a sua vida eterna. Eu sou vida eterna. E simplesmente pense sobre isso. Eu nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Eu nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. E esse eu é a presença de Deus no centro de seu ser. Eu sou a graça de Deus no centro de seu ser. Se me pedir, isso não é maravilhoso? Você admitiu Cristo e agora Ele diz: se me pedir, eu lhe darei água e nunca mais terá sede. E você sabe, Ele diz: eu lhe darei carne e você nunca mais terá fome novamente. Eu lhe darei pão e você nunca mais terá fome novamente. Sua demonstração de suprimento não será para hoje, amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês. Mas, se você simplesmente abrir a porta e me deixar entrar, eu o alimentarei eternamente. Eu serei o seu suprimento eternamente. Eu serei a ressurreição sobre sua vida e sobre o seu corpo. Eu ressuscitarei o seu casamento, ou sua família, o seu lar, o seu negócio, ou sua profissão. O que quer que represente os anos perdidos do gafanhoto, eu restaurarei para você. Eu, a presença de Deus, a paz. Oh, escutem quando ele diz: minha paz eu vos dou. Minha paz, a paz de Deus, a paz espiritual. Não a espécie de paz que o mundo dá por hoje ou amanhã ou na próxima semana, mas minha paz, paz eterna, paz infinita, paz sem limitação. Não um intervalo entre guerras, não um intervalo entre brigas em sua família. Minha paz, paz infinita, paz eterna. Minha graça eu lhe dou, não pelo poder, nem pela força, não por se preocupar. Oh, não se preocupe pela sua vida, o que comerá ou o que beberá, ou se será ou não vestido. Não se preocupe, eu lhe dou a graça divina para sempre, e a comida, e a vestimenta, e a moradia
são as coisas acrescentadas. Meu Espírito está sobre você. Você foi ordenado a ser um pacificador. Você foi ordenado a dar conforto. Não por si mesmo, não por coisa alguma, mas porque abriu a porta e me deixou entrar. Simplesmente veja como isso se espalha por todo o Velho e pelo Novo Testamento, até chegarmos ao capítulo 15 de João, onde ele diz: habite em mim e me deixe habitar em você. Abra a porta e me deixe, eu, o Cristo, habitar em você. Dê testemunho muitas vezes ao dia sobre o fato de que eu, no centro de seu ser, sou poder, sou majestade. Eu, no centro de seu ser, sou a própria presença de Deus na terra. Deus com você, Emmanuel. Para onde você pensa que pode fugir do meu espírito após haver aberto a porta? E você abre a porta por fechar seus olhos, se sentir tranquilo, gentil, ficar em silêncio na escuridão, ouvindo Deus dizer: eu estou à porta e bato. E então, você respondendo: entra, Senhor. Fala, Senhor. Teu servo ouve. E deve repetir isso até que chegue o dia no qual você realmente sinta o Espírito de Deus fluindo em sua consciência, até mesmo no seu corpo, lhe trazendo a lembrança de que agora que admitiu Cristo em sua consciência, até mesmo o seu corpo é o templo de Deus. Isso traz uma grande transformação em sua experiência. Você somente pode tocar o corpo de uma outra pessoa com respeito, com amor, porque reconhece o corpo como o templo do Deus vivo. Você somente pode falar a outros com respeito, sabendo que a própria alma deles está permeada com a presença de Deus. Mesmo que eles mesmos ainda não tenham despertado para isso. Desperta, tu que dormes. Eles podem estar dormindo, mas você está acordado. À medida em que olham para mim, sentado aqui em cima diante de vocês, ou até mesmo pensam sobre mim, simplesmente podem ver quão diferente lhes pareço quando, em lugar de estar aqui como um homem, agora vocês compreendem que o Espírito de Deus está inundando minha consciência, minha mente, minha alma, meu corpo. E simplesmente pensem o que significa saber que, à medida em que olho para vocês e penso sobre vocês, estou compreendendo que alguns de vocês estão despertos e outros estão despertando para o fato de que Cristo está sentado no trono de sua alma. Eu, o Espírito de Deus, permeio sua alma, sua mente, seu ser, seu corpo. Então, reconheça que você é o templo do Deus vivo. Mesmo daqueles de vocês que ainda não me conhecem como o templo do Deus vivo. E, portanto, ainda não conhecem a si mesmos como sendo o templo do Deus vivo. Estejam certos,
O Senhor Deus está no centro do meu ser e tenho tido a percepção consciente disso por 35 anos. Estejam certos de que sei que Deus estava em seu templo sagrado dentro de mim, mesmo antes disso, embora eu estivesse inconsciente disso. Assim, à medida em que se tornam conscientes de que o Espírito do Senhor está sobre mim, e essa é a razão porque fui ordenado a curar os doentes, a confortar, a ressuscitar, a perdoar, então reconhecerão que esse é um relacionamento universal. Deus não pegou a mim ou a outros professores ou curadores para sermos filhos de Deus exclusivamente. Porém, muito pelo contrário, esse é um relacionamento universal, esperando o nosso despertar. Acorda, tu que dormes. Desperta para a presença de Deus que já está dentro de você por causa da onipresença. Nunca esqueça dessa palavra, porque pode haver dias, quando estiver passando por uma rua ou um hospital, ou testemunhando um acidente na estrada, em que será tentado por um momento a acreditar que Deus não está ali. Passa para trás de mim, Satanás, porque eu aprendi a palavra onipresença. E se você estiver na rua, ou na estrada, ou no hospital, e se lembrar da palavra onipresença, e lembrar de que eu estou no centro de seu ser, de que eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei, você trará a experiência do Cristo para aquele lugar. E você também será usado como um meio para curar alguém, ou perdoar alguém, ou ultrapassar os efeitos de um acidente. Você vê, em nossa mensagem do Caminho Infinito, nunca tentamos demonstrar saúde para pessoa alguma, nem tentamos demonstrar suprimento para pessoa alguma, nem felicidade, nem moradia. Nossa única tarefa é demonstrar a realização da presença de Deus no centro de seu ser. E então, deixar que todas as coisas lhe sejam acrescentadas de acordo com a sabedoria de Deus. Porque Deus não é apenas onipresença, Deus é onisciência, aquele que tudo sabe. Portanto, Deus sabe que você tem necessidade dessas coisas e é o seu grande prazer lhe dar o reino. Porém, você deve abrir a sua consciência para receber Deus. E então, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Muito obrigado.